Inovação nas empresas é um processo que envolve pessoas, processos e resultados. Quando você fala de inovação, você fala de buscar uma oportunidade, de enxergar uma oportunidade, de você criar estratégias, construir estratégias para desenvolver essa oportunidade e capacitar pessoas. Acho que o elemento fundamental é você entender como as pessoas fazem parte do processo de inovação. Porque as pessoas enxergam aquela oportunidade, as pessoas trabalham, se capacitam naquela oportunidade e vão buscar. E tudo que é feito por pessoas e para pessoas, independente do que você use. Então, os artifícios de inovação são basicamente esses. Você olhar para esses critérios com cuidado. E quando a gente fala de inovação, você pensa muitas vezes em tecnologia. E não é necessariamente tecnologia, você pode fazer de uma forma diferente. Quando a gente fala também de empreender, de você criar um novo, empreendimento é risco, inovação é risco. E aí a gente envolve alguns aspectos também, que são aspectos de inteligência emocional. O quão preparado você está para correr risco. Acho que esse é um ponto quando a gente fala de inovação nas empresas. Correr o risco. Risco calculado, a gente fala de gerenciamento de risco, de uma série de fatores que estão envolvidos no processo de inovação, dentre os quais esse que eu falei, pessoas, processos e resultados. Existe muita resistência. Praticar inovação nas empresas é muito difícil. Os profissionais não são abertos a essa dinâmica de inovação. Porque, como a gente falou, inovação é risco. Se inovação é risco, muitas vezes você não está preparado para aquilo. Os profissionais estão muito focados na entrega do hoje. O que eu tenho que entregar hoje, agora? Qual é o resultado? Então é muito difícil você falar de inovação num ambiente de pressão por resultado. Então eu vejo que os profissionais não estão 100% preparados para enfrentar essa dinâmica da inovação, essa dinâmica do risco, esse gerenciamento adequado do que é o futuro, de forma estratégica. O MIT fez um estudo demonstrando que, do ano de 2003 até hoje, 52% das maiores empresas quebraram. Quais são os principais motivos? Falta de inovação e falta de adaptabilidade ao mercado. Então você pensa o quanto que isso é importante para as empresas. Quando eu falo de um ambiente de inovação, esse ambiente tem que vir da liderança. A liderança tem que estar capacitada e pronta para poder entender o que é esse negócio. Como eu vou colocar esse ambiente de inovação no meu escopo de trabalho? Como eu envolvo os profissionais que estão ali? Mas se não vier da liderança, não vai acontecer. Você tem vários exemplos de grandes empresas que tomaram decisões erradas, ou melhor, pessoas que tomaram decisões erradas nas empresas e fizeram com que elas chegassem ao fracasso. Então, esse ambiente de inovação, as resistências desse ambiente de inovação são basicamente essas. As pessoas e lideranças não capacitadas e prontas a desenvolver esses projetos. Na minha visão, não tem outro caminho que não seja treinamento e conscientização. Então, quando nós trabalhamos com esse treinamento e conscientização, você começa a demonstrar para os profissionais na estrutura quão importante é você buscar uma nova forma de fazer. Quando eu busco uma nova forma de fazer, eu tenho que falar treinamento, capacitação e aprendizado. Tem uma coisa muito interessante que diz o seguinte: o que me trouxe até aqui não vai me levar até lá. Então, cada vez mais eu preciso olhar. E tem um ponto interessante. O ponto interessante é, antes de pensar em inovação, em tecnologia, em inteligência artificial, eu preciso pensar no básico. Eu entrego o básico, bem feito? Eu faço bem feito o que tem que ser feito? Sim ou não? Aí depois que eu tenho consciência absoluta, e não sou eu como empresa, eu mercado, eu negócio, eu consumidor, o meu cliente consegue enxergar essa evolução, esse trabalho que é feito? Sim ou não? Então esse é o primeiro passo. E depois eu vou criando, conscientizando e treinando nesse ambiente com o todo para poder chegar nos objetivos de inovação. Se você pensar numa fórmula básica, você pode usar essa fórmula para uma microempresa, para um MEI, para uma franquia ou para uma multinacional. Porque se nós falamos que inovação é você enxergar uma oportunidade, desenvolver estratégias para extrair essa oportunidade e capacitar pessoas para poder te entregar os resultados, e quando eu falo de pessoas, processos e resultados, eu estou falando de 3 indicadores simples que eu posso extrapolar para pequenas, médias e grandes empresas. Nós vemos também grandes empresas com muitos problemas. Você pensa, mas grandes empresas não cometem erros. Cometem muitos erros. Muitos erros. É que o índice de acerto das grandes empresas é bastante grande. E você pode olhar para uma pequena empresa e falar assim, olha, pequena empresa, erra muito, erra rápido, corrige o que você tem para corrigir. Muitas vezes o que atrapalha esse desenvolvimento de uma pequena, média empresa é o ego. O ego que está envolvido nesse processo é que muitas vezes pode atrapalhar. Então acho que é importante nós olharmos
para todos esses cenários, porque no final das contas, a pequena, média, grande empresa, ela está lidando com quem? Consumidores e pessoas. Então a fórmula pode se aplicar para vários mercados, segmentos, tamanhos, não vejo tanta diferença. E, de novo, hoje, se a gente fala de tecnologia, eu estou falando de que é muito mais acessível ter ferramentas disponíveis para pequenas e médias empresas conseguirem desenvolver esse trabalho, né? E as grandes empresas também. Mas o que muitas vezes acontece nas grandes empresas, que nós identificamos muitas vezes, é exatamente isso, né? Você está muito focado no seu dia, muito focado no conservadorismo e pouco focado no que é o futuro. Nós vimos grandes negócios aparecerem em mercados extremamente tradicionais. Esses grandes players não esperavam que isso fosse acontecer. E de fato aconteceu. Então, acredito que todos os profissionais têm que olhar para essa dinâmica de mercado a tomar uma decisão sobre inovação. Normalmente essa inovação vem de um olhar diferente. Quando eu estou muito focado numa coisa, dificilmente eu consigo enxergar aquela coisa de uma outra forma. Então vem alguém olhando para o meu negócio de fora e consegue enxergar todos os meus problemas e trazer soluções adequadas para aquele mercado. Mais ainda, quando eu estou começando um processo, eu ouço muito o mercado. Quando eu ouço muito o mercado, eu consigo me movimentar a favor dele. Então eu preciso olhar para essas movimentações. Se eu não tiver na rua, no bom sentido, dificilmente eu vou conseguir entender o que é esse negócio, o que está acontecendo e quais são os reflexos disso. Você vê, por exemplo, as questões que são muito latentes. Pega o Airbnb, por exemplo. Pega o Uber, por exemplo. Pega o Nubank, por exemplo. Pega todas essas grandes empresas que chegaram e inovaram em mercados extremamente conservadores e tradicionais. O que eles enxergaram? Uma oportunidade de inovação diferenciada olhando de fora. Então, se eu estou dentro da organização, eu preciso buscar uma fórmula de apoio, um cálculo de apoio para que essa inovação de fato aconteça. Quando a gente fala desse ambiente de inovação, é nesse sentido. Todos sejam capazes de olhar para essa dinâmica de uma forma diferente. Não necessariamente tecnologia, mas na prática do meu dia a dia. Inclusive nas minhas pequenas tarefas. Nas minhas pequenas tarefas, eu entrego a excelência? Sim ou não? Não adianta eu querer galgar um outro passo se eu não consigo entregar o básico. Aquilo que a gente estava falando se aplica tanto para empresas quanto para profissionais. É uma falácia a gente pensar que a inovação é um departamento, que a inovação é um curso, que a inovação é uma reunião. Não é assim que vai funcionar. Então você, como profissional, precisa olhar de uma forma diferente para coisas diferentes. O nosso cérebro é muito condicionado. Então você deve ter visto aquela história do carro vermelho. Carro vermelho, carro vermelho, carro vermelho. Você não vê carro vermelho na rua. Só que hoje você vai sair, vai ver um monte de carro vermelho. Que você condiciona o seu cérebro para aquilo. Esse é o ponto. Então você, na autogestão, precisa pensar que primeiro disciplina, depois motivação. Então se eu estou disciplinado a buscar uma nova informação, se estou disciplinado a buscar essa nova coisa, eu preciso criar ferramentas para que isso aconteça. Né? Me permitir como profissional novas experiências, novas formas de fazer, novos olhares. Sair dessa mesma lógica. A gente fala muito da percepção da passagem do tempo. O tempo está passando muito rápido. Não é que o tempo está passando muito rápido. Nós colocamos uma rotina muito pesada para o nosso cérebro e ele, felizmente, elimina tudo que é rotina e só abraça o que é o novo. Agora, o quanto de novo você coloca no seu dia a dia, independente de falar de inovação, de empresas, de negócios, falando de você, no seu dia a dia, o quanto você consegue implementar de forma disciplinada coisas diferentes. Estou falando de inovação nas empresas. É muito difícil trazer inovação para as empresas. Pensa em nós mesmos. Quão difícil é eu trazer inovação para o meu escopo de vida? Pensa nos meus hábitos. Não, eu quero melhorar a minha alimentação. E é o quê? Disciplina e conscientização, treinamento. Eu vou fazer aquilo todo dia até que aquele hábito floresça e faça parte de uma nova rotina que eu criei. Agora você imagina, se é difícil para mim como pessoa, imagina eu liderança dentro de uma organização com várias pessoas. Então é um processo difícil que nós temos que trabalhar muito fortemente, mas que é possível você chegar. Essa é uma pergunta interessante. Gerir a inovação, né? Como a gente vai gerir a inovação? Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte. Um dos principais componentes de um carro de Fórmula 1 é o freio. Que você imagina que o carro de Fórmula 1 vai a mais de 300 km por hora. Se o freio não for extremamente possante, ele não vai fazer aquele processo funcionar. E esse freio é o quê? É o gerenciamento de riscos, é a experiência, é a oportunidade, é você conseguir olhar de forma sistêmica para as pessoas, de forma sensível para as pessoas e falar, essa pessoa tem potencial, essa não tem, eu preciso desenvolver isso naquela outra. Então, eu acredito que o freio é importante, mas a liberdade também é importante.
Então, criar um sistema de inovação é você permitir que as pessoas possam falar, que elas possam participar, e essa nova geração tem muito isso, né? Eles querem participar, eles querem trazer a inteligência deles para a dinâmica do mercado, do negócio, e você precisa permitir. Onde é o freio? Onde é o freio de Fórmula 1? É a sua experiência, capacitação, conhecimento do mercado, essa dinâmica que vai fazer esse tempero funcionar para que a inovação faça parte do seu dia a dia de forma equilibrada, conservadora e com resultados. Vamos pensar o seguinte, eu estou aqui na minha dinâmica do trabalho, eu preciso organizar os meus negócios, manter as estruturas dos meus negócios funcionando. Em paralelo, eu preciso ter uma dinâmica de inovação, entender como eu posso fazer melhor. E eu vou tentando aquilo de uma forma propositiva, porém eu sempre mantenho o meu pé seguro onde eu preciso estar. Por exemplo, imagina a Olivetti, máquina de escrever. Todo escritório que se preze deveria ter uma Olivetti. Cadê a impressora da Olivetti? Por que parte desse mercado conservador, que é o mercado de escritórios, por que parte desse valor não foi investido em inovação? É nesse sentido. Então, eu já conheço as bases do mercado, eu conheço meu cliente, conheço essa dinâmica. Então, eu vou inovando conforme eu consigo. Eu vou inovando devagar. O Steve Wozniak, ele fundou a Apple e continuou sendo colaborador da HP. Então, isso mostra que ele, de alguma forma, tinha essa visão inovadora, mas, por outro lado, ele tinha uma visão conservadora. Se você for parar para analisar as principais empresas que vieram agora nessa nova geração, Apple, Google, todos esses grandes inovadores que arriscam sempre estiveram com o outro pé do conservadorismo. É nesse sentido. Então eu conheço o meu mercado, eu acho uma coisa, mas o mercado acha a mesma coisa. Então essa consultoria, esse gerenciamento de riscos é fundamental para que essa inovação seja uma verdade. Ou então a gente vai... A Tupperware era uma grande empresa de resultados, né? Você tem várias, a Blockbuster, a Netflix como solução foi apresentada para a Blockbuster e em algum momento a Blockbuster falou, não, isso não funciona. Será? Será que eu não posso abrir um pouco mais a minha cabeça dentro desse meu ambiente conservador e falar assim, pode ser que aconteça? É nesse sentido. Eu acredito que o mais importante é que você consiga enxergar qual é a essência do seu negócio. Quem é o seu cliente? O que ele valoriza? O que o seu cliente valoriza? E aí eu posso incorporar metodologias de inovação e, se for o caso, implementar tecnologia com inteligência artificial. Imagina que você vai, por exemplo, num restaurante. Seu objetivo é o quê? É de repente se encontrar com amigos, é se encontrar com uma pessoa, ter um momento especial com alguém, certo? Você não está preocupado com a demanda da cozinha, você não está preocupado com a dinâmica dos vinhos, você não está preocupado com a temperatura da adega, com a temperatura ambiente, isso não te preocupa como consumidor. E eu, na visão inovadora, preciso olhar para esse consumidor, né? Você quer ter uma boa comida, um bom ambiente, uma boa música, um bom contexto. Então eu não posso perder essa dinâmica do meu contexto de restaurante em detrimento do que eu posso inovar enquanto inteligência artificial, enquanto negócio. A gente pode pensar, por exemplo, o Outback, ele vende ambiente, ele não necessariamente vende comida. Então ele precisa manter muito fortemente a estrutura daquele ambiente, mas isso não quer dizer que eu não possa me apoiar num software de inovação, de inteligência artificial, para determinar quantas pessoas estão chegando, quantos são mulheres, quantos são homens, quantos são crianças, quanto minha demanda pode crescer, com base nessa minha expectativa e na realização daqueles que estão chegando. Então, eu preciso entender qual é a base do meu negócio, qual é a essência do meu negócio, respeitar essa essência e, a partir da minha essência, eu vou trazer artifícios de inovação nos quais e com os quais o meu cliente tenha valor percebido. Valor percebido pelo cliente é o que vai te permitir cobrar mais ou menos pelo seu produto, negócio ou serviço. Não sei se a tecnologia não vai substituir pessoas. Ela vai. Inevitavelmente ela vai substituir pessoas. A questão é, essas pessoas vão conseguir se capacitar para desenvolver outras atividades? Então, eu preciso olhar como executivo de negócio, e nós precisamos nos apoiar numa rede que me permita entender como eu vou usar a inteligência artificial no meu negócio, substituindo ou não as pessoas. Quer um exemplo? Outro dia eu estava brincando com a minha filha, que tem 6 anos. E na minha geração, quando eu ia fazer a voz do robô, eu falava assim, olha, eu estou aqui. Aí ela perguntou assim, papai, por que o seu robô tem uma voz tão estranha? E a Alexa, em casa, é como se fosse um outro integrante da família. Então, assim, essa nova geração já vem com essa integração com a inteligência artificial. Então, sim, ela vai substituir empregos. Sim, ela está substituindo empregos, porém, eu preciso entender, dentro do meu negócio, como nós, como ambiente de inovação, vamos conseguir fazer com que esse balanço aconteça.
onde eu tenho que colocar pessoas, onde eu posso colocar a inteligência artificial. Por exemplo, o chatbot. Cada vez mais as empresas têm trabalhado com isso e tem funcionado muito bem. A Bia do Bradesco fez 2 bilhões e 200 milhões de atendimentos desde que ela foi criada. É muita gente. A BRF implementou um sistema, que é o Flor do RH, que atende 100 mil pessoas por mês. Ou melhor, faz 100 mil atendimentos por mês. Aí eu te pergunto, nesse chatbot, qual é o momento de passar para um humano resolver? Se é que tem um momento. Então, essa é a sensibilidade da liderança quando eu falo de inovação. Inovação é importante, mas as pessoas também são. Em algum momento, eu quero falar com uma pessoa. Eu me lembro que uma vez eu perdi perdi o meu celular. Eu precisava fazer o cancelamento dos cartões, do sistema. E aí eu ligava e aí o banco me pedia uma senha que estava no celular. Eu falei, como? Eu não conseguia falar com ninguém, eu fiquei desesperado. Então, assim, é óbvio que a inovação e a tecnologia vão nos provocar ajustes. Esses ajustes são fundamentais que eu sente, pense, estruture como eu vou fazer essa coisa acontecer e quais parceiros eu vou buscar para que eles me ajudem a chegar nesses meus objetivos. Quando eu falo de empreendedorismo, eu falo de risco. Quando eu falo de risco, eu falo tanto para um empresário que vai começar o seu negócio, que precisa ter inteligência emocional para isso, quanto para alguém que está estruturando a carreira num novo processo, num novo projeto. Porque o empreendedorismo dentro das empresas funciona do mesmo jeito. E às vezes, quando você fala de empreendedorismo, você fala assim, nossa, o médio, o pequeno empreendedor está investindo R$1 milhão. Muitas vezes uma executiva que está empreendendo numa empresa investe muito mais, que ele está investindo na carreira dele, a carreira dela. Então, sempre que eu falo de empreendedorismo, eu falo de risco. E sempre que eu falo de risco, eu falo de gerenciamento de risco, que é fundamental. Eu preciso olhar para esses fatores com esse objetivo de entender quais riscos eu estou disposto a tomar, como eu vou fazer. E aí, quando eu estou trabalhando nas empresas, provavelmente eu tenho muito mais informações para tomada de decisão e talvez eu precise de uma equipe externa, como eu falei, para olhar essa inovação de uma forma diferente e para que eu possa empreender com mais assertividade. Esse é o ponto. Empreender dentro ou fora, eu sempre estou lidando com pessoas, com oportunidade e com parceiros que me façam enxergar melhor essas oportunidades, extrair dos meus profissionais as melhores oportunidades e o que eles têm de melhor a me trazer. Eu aconselho pessoas a pensarem o seguinte: que diferencial competitivo você tem como profissional que faça sentido essa empresa deixar você onde você está? Quais são as suas principais habilidades? Como você desenvolve suas principais habilidades? O quanto essas habilidades influenciam diretamente nos resultados que você traz para a organização? Esses são os valores corporativos, esses são os valores que as pessoas precisam pensar em trazer. Não existe fórmula mágica, existe customização para pessoas, negócios, processos, serviços, empresas. Não dá para você falar assim, olha, essa fórmula é mágica, você coloca para essa pessoa e ela vai ser um profissional fantástico. Não dá, nós somos seres diferentes, né? E precisamos entender isso de forma diferente. Nós somos empresas diferentes e precisamos entender como vou diagnosticar meus fatores de competitividade, meus fatores potenciais e como eu posso aumentar ainda mais esse valor percebido pelas pessoas e pelos profissionais que estão à minha volta. Então o conselho que eu daria é, vá se conhecer. Autoconhecimento não é uma coisa nova. Autoconhecimento já se fala desde a Grécia Antiga. Os filósofos gregos falavam disso muito fortemente, mas acho que essa é a chave. A gente está se perdendo. A gente precisa se reencontrar para poder entender quem sou eu, quais são as minhas principais habilidades, como eu faço para desenvolver essas habilidades para que elas se tornem diferenciais competitivos para o mercado. Isso vale para pessoas e vale principalmente para as empresas. Porque empresas não existem. Existem pessoas que se unem para formar um negócio. É isso que existe. Bom, para as empresas começarem a inovação, esse ambiente de inovação, ela primeiro precisa olhar o que ela quer do mercado. Precisa ter essa consciência. E essa resposta pode vir do marketing, pode vir do RH, pode vir do gerenciamento de projetos, pode vir de vários lugares. Mas a primeira pergunta é, onde eu quero chegar com as minhas próximas atividades? Como o meu mercado está se desenvolvendo? Então, acho que o primeiro é o autodiagnóstico, ou um diagnóstico feito por um terceiro. Acho que é super importante, como a gente falou, é muito difícil conseguir olhar meus defeitos e qualidades, conseguir enxergar meus diferenciais, mas quando alguém olha de fora, fatalmente ela vai conseguir identificar isso. Então acho que o primeiro passo é esse, é o autodiagnóstico. É você olhar para si e entender qual é o ponto. O segundo passo é começar a agir, e talvez seja o mais dolorido.
né? Você conseguir entender que você tem um problema e como você vai resolver esse problema. Eu brinco com o seguinte, assim como nas empresas, na nossa vida pessoal, você imagina que tomar um remédio líquido normalmente é muito ruim, mas muito provavelmente é o que resolve mais rapidamente. Então acho que é nesse sentido, quando eu consigo entender quais são as minhas dores, eu consigo chegar muito mais facilmente no diagnóstico e na cura para as empresas. Então buscar onde eu quero chegar é conseguir dar o primeiro passo de começar a fazer essa mudança e essa transformação de novo só acontece através da liderança. Se a alta gestão não conseguir entender que nós somos um grupo que vai chegar nesse caminho para poder ajudar, nada vai acontecer. Eu acho que uma grande solução para as empresas são os centros de inovação, centros acadêmicos. Porque ali você tem executivos, acadêmicos, pensadores, e o desenvolvimento da academia vem sempre pela parte prática. Então esse talvez seja um grande caminho. O grande caminho de você buscar a academia como solução para os meus negócios. E uma academia que pense de forma executiva, consiga entender as minhas dores, os meus problemas, uma academia que esteja no mercado, para que nós juntos consigamos chegar nesse ponto focal. É óbvio que você, com a sua experiência, o seu mercado, vai agregar ao nosso conhecimento teórico, acadêmico e executivo para que a gente consiga chegar num ponto de solução. Para que nós juntos consigamos chegar num ponto de inovação, de solução que seja factível para os seus profissionais, para o seu negócio, para o seu conjunto de atividades e também para o seu mercado. Então, nós agregamos uma parte de olhar de fora, com uma parte executiva e uma parte acadêmica, com a sua experiência, com todo o seu histórico e o seu know-how de mercado. Quando você consegue agregar isso como empresa, você consegue ter um futuro muito mais promissor, com muito mais inovação do que eventualmente você poderia ter sozinho ou buscando internamente uma solução. Imagina você fazendo uma planilha de 20 mil linhas, trabalhou nela uma semana. Aí você manda para sua chefe, para o seu chefe, ele em 20 segundos consegue enxergar 47 erros. Por quê? É um gênio? Talvez. Mas também aquela pessoa está livre de pensamento, a cabeça está muito mais fresca para poder conseguir olhar e enxergar, aquilo está fora do lugar, aquilo está fora do lugar, aquilo não funciona. Né? Quando você tem uma visão acadêmico-executiva, você consegue ter muito mais assertividade com o seu plano de negócio. Como colaborador, como pessoa individual, você começa a enxergar o negócio e começa a perceber que novas tecnologias aparecem, começa a perceber que novas práticas aparecem, que novos players aparecem que você não consegue entender ou identificar ou dimensionar aquilo nas suas habilidades, no seu conjunto de habilidades. Pessoas estão chegando, tecnologias estão chegando e você não tem habilidade para desenvolver essas tecnologias, para desenvolver essas ferramentas. Esse é o ponto. Então, eu como profissional, como eu falei, eu preciso identificar quais são os meus fatores de competitividade, eu como pessoa. O que eu trago para essa organização de diferente? O que justifica essa organização me pagar mais, eu ter um cargo de gestão, de liderança, de estratégia, né, estando aqui? Que outros colaboradoras estão chegando e quais habilidades eles têm? Eu consigo dimensionar com o meu RH, por exemplo, de forma estratégica, quais são as novas habilidades? Porque nós, cada um dentro de uma função, vai buscar se especializar. E o RH também. O que, infelizmente, muitas empresas fazem é transformar o RH num burocrata. Então, meu 13º está com problema, minhas férias estão com problema, as minhas horas extras. Então, a gente sempre trata o RH como burocrata, não como estratégico. Se eu, como pessoa, como profissional, trago esse RH de forma estratégica para o meu lado, eu consigo enxergar esse mercado, eu vou entender qual é o conjunto de habilidades mais adequado para o profissional do século XXI, para essa nova gestão. Comunicação estratégica, liderança, saia do operacional. Nós temos uma mania de, como gestores, como gestoras, de estar sempre no operacional. Eu vou fazer. Não, você precisa pensar. Nós, liderança, somos pagos para pensar. Cada tomada de decisão que eu tenho, eu posso levar a empresa ao sucesso ou ao fracasso. Então a inovação pode ir para os dois lados. Por isso que a gente fala da inovação de pequenas empresas, de profissionais. Vai buscar errar muito, errar rápido para chegar numa solução mais adequada. Você, como pessoa individual, vai buscar isso também, se capacitar, entre na academia e busque contato com outros profissionais. Networking não é só trocar cartão para arrumar um emprego depois. Networking é entender como outros profissionais que estão ali alinhados com você enxergam estrategicamente o mundo. Você tem uma visão estratégica do seu mercado, do seu negócio, da sua vivência. Outras pessoas têm outras visões de outros mercados, outras experiências, outras estratégias que podem enriquecer ainda mais o seu portfólio. O que mais nós vemos é
o presidente e a CEO da Suzano, o CEO da Suzano vai trabalhar no Santander, o CEO do Santander vai trabalhar nas lojas americanas. Você vê que há uma fluência nesse C-level muito forte. Por quê? Eles estão no campo puro de estratégia. Então, eu como profissional preciso pensar como eu desenvolvo essas minhas habilidades de pensamento estratégico olhando para esse futuro. O que esse futuro de 2050 me reserva? Que negócios são esses? Que pessoas são essas? Que produtos são esses que me esperam em 2050? E eu, como profissional que sou, como eu vou me capacitar e desenvolver essas minhas habilidades para que eu esteja pronto para plantar hoje o que vai ser sucesso em 2030, 2040 e 2050? Inovação é risco. Toda inovação é um risco. A questão é, eu como profissional tenho inteligência emocional suficiente para lidar com isso? Para entender que o fracasso faz parte ou pode fazer parte de um conjunto de ações que vão me levar a esse sucesso? Ninguém quer fracassar, ninguém quer errar, ninguém acorda às 6 da manhã, toma um banho, pega o carro, vai para a empresa para cometer um erro. Ninguém faz isso em sã consciência. Então, inovar e arriscar fazem parte. Errar é parte do processo. Errar 2 vezes é uma escolha, né? Errar 2 vezes a mesma coisa é uma escolha. Então eu preciso entender e me preparar com uma inteligência emocional, né? Com essa inteligência relacional, com toda a inteligência voltada para as habilidades socioemocionais, para que eu esteja pronto para segurar esse erro, para segurar esses profissionais, para segurar essa equipe que eventualmente pode cometer erros sim. Né? Por isso que a gente fala do gerenciamento de risco e da inteligência emocional como fatores fundamentais da formação de um profissional completo. Imagina um atleta olímpico. Imagina uma atleta olímpica. Imagina a Rebeca Andrade. Quando ela chega na ponta de uma Olimpíada, com a Simone Biles ao lado, ela vai fazer o salto da medalha de ouro. Ela não tem muita pressão? O mundo inteiro está olhando para ela naquele momento. Ela sabe que os mais de 200 milhões de brasileiros estão olhando para a televisão, torcendo por ela naquele momento. Ela sabe de tudo aquilo. Como ela faz para poder gerenciar? Terapia 2 vezes na semana. Ela mesma falou. Ou seja, eu me conheço, gerencio as minhas habilidades para chegar na hora que precisa e desenvolver o que tem que ser feito. É desenvolver o autoconhecimento com a inteligência emocional para que eu faça um gerenciamento de risco e inovação mais adequados e alinhados com a minha estrutura e com a minha estratégia corporativa.